Fala pessoal, muito bem-vindos. Vamos juntos estudar mais uma lição desse trimestre tão maravilhoso que vem falando sobre como nós podemos interpretar as Escrituras. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e vamos lá. Essa lição, ela vem trazendo a primeira parte de um estudo sobre Gênesis. A criação, ela deve ser o nosso fundamento da nossa teologia, porque é através da criação nós entendemos ricas e valiosas lições para que nós possamos entender a Bíblia, entendermos Deus e entendermos o papel do ser humano em tudo isso. O primeiro ponto que nós vamos estudar é sobre os dias da criação. Se você pegar a sua Bíblia ali e abrir em Gênesis 1 e Gênesis 2, você vai ver relatos maravilhosos do que Deus fez, de como Ele criou o céu, como Ele criou as estrelas, o mar, os rios, a terra, a vegetação, os animais e o ser humano. E é bem interessante a forma como a Bíblia relata. Houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia. E assim sucessivamente até se completar toda a criação de Deus. E por que é importante nós sabermos que foram dias literais, que tudo que está escrito ali não é uma analogia, não é algo simbólico, mas é literal. Primeiro ponto, a criação ela nos demonstra o poder de Deus em criar, em ser um criador. Então nós vemos ali como que Deus é poderoso, porque Ele falava e as coisas se faziam. Ele falava e o céu se formou, ele falava e a terra deu frutos. Então nós vemos ali como que a palavra de Deus como Criador, ele tem poder e é importante para nós. Muitas pessoas têm um pensamento em que existe um Deus, existe uma criação, porém não é literal. Não houve um homem e uma mulher. Houve sim uma intervenção de um Deus, e aí a evolução começou a reinar, e aí começou a teoria da evolução. E não teve literalmente um Adão e uma Eva, mas sim vários homens, várias mulheres que deram origem. Porém, se você seguir esse pensamento, você vai tirar Deus do centro da criação. Deus ele é apenas um Deus que criou e nos abandonou e nos deixou nesse planeta azul nosso. E aí você tira toda a importância da criação quando fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse verso é maravilhoso, Deus deixou esse verso de forma maravilhosa para que nós pudéssemos entender a importância do ser humano nos planos dessa terra. A criação ela é literal, foram dias, não foram anos, não foram milênios, nem milhares e milhares de anos. Deus, ele criou o homem, Deus, ele criou a mulher, Deus, ele criou os animais. Deus, ele fez tudo isso de forma literal. Isso é muito importante para que você leia com esses olhos, sabendo que Deus é, sim, todo-poderoso. Deus é, sim, o único que pode nos dar vida. E isso é muito importante para nós entendermos Gênesis. O segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre o sábado. Sim, o sábado. O sábado ele é muito importante na criação porque ao final do sexto dia, Deus não estava cansado, Deus não precisava descansar, mas ele descansou de toda a obra que ele havia feito. Ele abençoou e ele santificou esse dia. Ele tornou o sábado especial. Engraçado, não é? Interessante nós percebermos essas questões. E quando você vai lá em Êxodo, no capítulo 20, e você pega os 10 mandamentos, você lê do verso 8 até o 11, você vê que o sábado foi deixado não só como um período de descanso, mas como um lembrete de que Deus é o nosso Criador. E aí nós conseguimos responder uma outra pergunta: por que o sábado é tão perseguido assim? Não é? Muitas pessoas não acreditam no sábado, muitas pessoas acham que o sábado foi abolido, muitas pessoas acham que o sábado era apenas para um povo, para uma época, não para nós, não para os nossos dias.
mas nós vemos que o sábado ele tem um papel muito importante após a criação. O sábado ele tem um papel de nos lembrarmos de que Deus é o Criador. E infelizmente o que nós mais vemos hoje é as pessoas esquecendo de que Deus é Criador, de que Deus nos criou de uma forma literal. E tentam colocar teorias, ideias humanas, misturando com o que a Bíblia diz, para assim formar uma teologia mais agradável, uma teologia mais compreensível para a nossa mente. Deus, ele é perfeito, Deus, ele é imenso, e a nossa mente nunca vai conseguir entender Deus em sua plenitude. Então nós não podemos misturar algo que nós entendemos com algo que nós não entendemos para ficar mais fácil. Nós temos que ter fé e aceitar que Deus é o Criador. E entendermos que o sábado, ele é importante. Ele é importante porque ele nos lembra de que nós temos esse Deus maravilhoso que nos criou. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a criação, a queda e a cruz. Se nós vamos seguir esse pensamento em que Gênesis não é literal, não houve um Adão, uma Eva literais, não houve a criação em uma semana, não houve o sábado, aí nós temos um grande problema. De onde surgiu o pecado? Se o Gênesis é apenas uma analogia, apenas uma ideia, o pecado não se originou do modo que Gênesis ali nos apresenta. E aí nós temos um grande ponto de interrogação. Como se originou o pecado? E mais importante do que apenas essa questão de onde se originou o pecado, é por que houve uma cruz se não houve a queda do ser humano. É muito interessante nós lermos em Romanos, no capítulo 5, verso 12, em Romanos, no capítulo 6, verso 23, Paulo ali ele deixa muito claro sobre essas questões. Romanos 5,12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui Paulo ele reforça a questão literal da criação e a questão da queda do homem. Como que através de Adão o pecado foi enraizado na nossa natureza. Através de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. E o capítulo 6, o verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bom sabermos que, por mais pecadores que nós possamos ser, por mais que o homem pecou, que Adão pecou, e que nós estávamos condenados a uma vida sem Deus, Cristo, ele tomou sobre si a nossa falha, o nosso pecado. Cristo tomou o nosso lugar. Ele pôs em prática o maravilhoso plano de salvação. Deu a sua vida por mim e por você. E em uma cruz, ele entregou a sua vida para que a queda que ocorreu lá em Gênesis, para que a queda que foi retratada por Moisés de uma forma literal, pudesse ser compensada. Aquele que não conheceu o que era pecado, tomou o nosso pecado e morreu numa cruz, que era a nossa sentença de morte. Nós não podemos deixar que filosofias, ideias humanas tirem a importância que Cristo deu para esse momento. Tirem a importância da cruz para a vida do cristão. A cruz é o centro que une toda a Bíblia. A cruz é o centro que nos faz ter esperança de um mundo melhor. Estamos vivendo numa época de muita incerteza. Estamos vivendo numa época de muita irregularidade. Nossos estudos, nossos trabalhos, nossa rotina, tudo mudou. Mas uma coisa não mudou. E uma coisa nunca muda, que é Deus. E Deus veio para nos salvar. Deus morreu. Deus ressuscitou. Deus deixou registrado que Ele voltaria. Nosso papel é nos prepararmos para esse dia
nos prepararmos para que quando Ele voltar, nós possamos nos encontrar com Ele nas nuvens do céu. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a criação, sobre a importância do sábado e sobre a cruz em meio a todo o panorama da Bíblia. E como é importante entendermos que a criação é o fundamento da nossa fé. Fique com Deus, nos vemos na próxima lição.